Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta sexta-feira de carnaval. O feriado começa nessas próximas horas e o vascaíno, é claro, vai descansar um pouco, até porque o Cruz Maltino, após enfrentar a equipe do Audax ontem na Arena da Amazônia, só retorna a campo agora na próxima quarta-feira para enfrentar a equipe do Fluminense no Maracanã, no segundo clássico do Vasco nesta temporada de 2024. A gente, é claro, vai falar um pouquinho sobre a partida de ontem, vamos falar sobre os destaques, os principais motivos que fizeram o vascaíno chamar a atenção na noite de ontem, mas também trazer algumas informações que aconteceram nesta sexta-feira de carnaval. Vamos falar aqui sobre um grande nome que vestiu a camisa do Cincinnati da MLS nessa última temporada. Um argentino, ponta, cria da base do Vélez Sarsfield, que interessa ao Cruz Maltino. Temos algumas informações exclusivas para trazer aqui a vocês neste Boa Noite. Além dessas, muitas outras informações neste vídeo agitado, movimentado e com muitas novidades para você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui este vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã. Fala Gigante na parte da tarde e Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, contamos muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês aqui diariamente no nosso canal, para não perder absolutamente nada se tratando de Vasco. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante, falando sobre algumas informações importantes de mercado, inclusive principalmente sobre saídas. Iremos deixar o assunto Álvaro Barreal um pouquinho mais à frente. Começar falando sobre 2 nomes que hoje pertencem ao Vasco e deverão estar de saída para vestir a camisa do Amazonas, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Primeiro, Barros está de fato confirmado, o volante Cauã Barros está fechado com o Clube Manauara para a disputa da Série B do Brasileirão. De acordo com informações dadas pelo jornalista Vene Casagrande nesta tarde de sexta-feira, está tudo certo entre as partes, inclusive, além de certo, está até mesmo assinado entre Vasco da Gama e Amazonas pela contratação de Cauã Barros, esse volante de apenas 19 anos de idade. Ele estará emprestado ao time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e sem opção de compra estabelecida entre os clubes. O Vasco acredita, sim, que Cauã é uma grande promessa. O Cauã foi uma peça muito bem utilizada, principalmente por Maurício Barbieri no início do ano passado, um jogador que até chegou a ser titular, em algumas oportunidades, principalmente do Campeonato Carioca e nas primeiras rodadas de Brasileirão, porém que acabou caindo em desuso assim que Ramon Dias chegou dentro do Vasco. As informações que a gente tem a trazer aqui a vocês sobre esse atleta é que houve muitos problemas de indisciplinaridade do jogador e Ramon perdeu aí um pouquinho da graça, perdeu um pouquinho da paciência com o Cauã. Exatamente por esse motivo ele não chegou a ser utilizado em nenhum momento por Ramon Dias, que ficou afastado do elenco. Nesse momento não faz parte mais do grupo profissional, do grupo principal do Vasco da Gama, não viajou, né, para Punta del Este, ficou aqui no Rio de Janeiro, disputou as 2 primeiras partidas com o Vasco de Campeonato Carioca, até se destacou, foi um dos principais nomes dessas 2 primeiras rodadas, mas Ramon não o quer dentro do elenco do Vasco da Gama. Então ele vai ser emprestado, vai vestir a camisa do Amazonas, volto a repetir, né, um contrato sem opção de compra, e a expectativa é que ele desembarque aí em Manaus domingo para realizar exames médicos e se apresentar ao Amazonas. Além dele também o Miranda. O Cauã já está fechado, mas o Miranda tem negociações muito avançadas para vestir a camisa também do Amazonas para a disputa da Série B. O Miranda é mais um cria das categorias de base do Vasco, infelizmente não foi bem utilizado, tanto por Ramon e por Barbieri também, né? Um nome que durante aquele período de 21 a 22, início de 23, sofreu problema de doping,
foi pego em um doping durante uma partida sul-americana, inclusive contra a equipe do Defensa e Justiça. Depois desse período de doping, o Miranda, que nunca foi um atleta utilizado, mas sempre foi uma promessa, acabou realmente ficando muito tempo fora do futebol. Isso acabou atrapalhando a evolução dele dentro do Vasco da Gama. Nesse momento o Vasco entende que não vai utilizar Miranda, né? Miranda não vai ser uma peça utilizada pelo Vasco, principalmente por Ramon, para essa temporada de 2024. Então o Vasco buscou um novo clube para o atleta, ele será utilizado pelo Amazonas. O contrato dele com o Vasco foi apenas até o final de 2024, então Miranda muito provavelmente não veste mais a camisa do nosso Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Então, informações importantes de mercado, né? Já que estamos falando aqui com vocês sobre mercado, quero falar sobre Pablo Galdames, porque ontem, né, o Vasco enfrentou o Audax e um dos grandes destaques, se não o grande destaque, para a grande maioria dos torcedores vascaínos, ele foi inclusive o grande destaque, foi Pablo Galdames, o volante chileno de 27 anos de idade, passagem por Genoa, Vélez Sarsfield, de União Espanhola, vestiu muito bem a camisa do Audax contra a camisa Acho muito bem a camisa do Vasco contra o Audax na noite de ontem. É claro, a gente tem que pensar, calma, foi apenas o Audax, um clube que de 7 partidas teve 7 derrotas no Campeonato Carioca, uma equipe que não marcou nenhum gol, uma equipe frágil tecnicamente, ok. Mas ontem o Pablo Galdames foi o maior destaque do jogo, é importante frisar isso durante este Boa Noite Gigante. E a gente vê isso através dos números que comprovam mais do que nunca esse grande destaque do atleta. De acordo aí com o perfil SofaScore, de fato, Galdames foi um grande destaque. 3 dribles que tentou, ele acertou os 3. 3 cruzamentos que tentou, acertou os 3. 40 passes que tentou, acertou 35, errou apenas 5. Deu 2 passes decisivos, deu 2 finalizações, teve 3 bolas recuperadas e fez apenas 3 faltas. Uma nota de 7.4 de acordo com o SofaScore. Então, números de fato muito bons. O próprio Emiliano Dias, na entrevista coletiva de ontem, fez questão, né, de elogiar o volante chileno. Ele disse: sabíamos das características do Pablo, um jogador dinâmico, ficamos muito contentes. Não era fácil, no caso, ele chegar tão bem e vestir a camisa do Vasco. Ele até disse: vinha jogando na Europa, onde neste momento está muito frio, e vem jogar aqui em Manaus, onde está muito quente. Fez um grande jogo, ficamos muito contente. Em um período de menos de uma semana, o Pablo chegou ao Rio na sexta-feira passada, exatamente uma semana atrás, foi regularizado na segunda e vestiu a camisa do Vasco ontem, quinta-feira. Então, num prazo de 6 dias, o Galdames saiu da Europa, veio ao Rio de Janeiro e vestiu a camisa do Vasco em Manaus. Grande reforço aí que chega ao Vasco, inclusive ele, através de suas redes sociais nessa tarde de hoje, falou, né? Feliz pela minha primeira partida com essa linda camiseta e pela vitória que conseguimos ter. Este é o caminho. Seguimos, vamos Vasco. Então o Galdames muito empolgado aí em vestir a camisa do Vasco, desde o primeiro momento que ele vestiu a camisa do Vasco da Gama na apresentação, quando chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira passada, a gente esteve presente em todos esses momentos, né? A gente foi receber o Galdames no aeroporto do Galeão na última sexta, a gente esteve presente na entrevista coletiva de apresentação dele na última terça. Então, desde o primeiro momento, o Galdames sempre mostrou ser um atleta muito empolgado em vestir a camisa do Vasco, que a gente tem certeza que vai dar muitos frutos dentro das 4 linhas. Além do Galdames, né, que chegou, está empolgado, outro atleta que parece também estar muito empolgado e querendo muito vestir a camisa do Vasco é o Pedro Henrique. A gente já falou isso pela parte da manhã, mas é importante voltar a mostrar a vocês. Pedro Henrique ontem botou uma foto nas redes sociais acompanhando a partida do Vasco da Gama. Ele colocou uma foto dos seus 2 cachorros, mas dá para perceber que no fundo é o jogo entre Vasco da Gama e Audax. Então colocou aí um easter egg, né, como se chama, colocou aí uma imagem escondida de outra, representando que tá ligado no Vascão e tá com muito desejo de vestir a camisa do Cruz Maltino. E além do Pedro Henrique, outro atleta que o Vasco negociava, inclusive de forma simultânea, era o Breno Lopes, para reforçar o seu sistema ofensivo. O Breno não virá mais para o Vasco, optou por seguir no Palmeiras. O Palmeiras pediu valores altos para liberar o Breno Lopes e exatamente por esse motivo o Vasco deu para trás nas negociações. E ontem, durante a entrevista coletiva após a partida do Palmeiras, o Abel Ferreira, técnico do Clube Paulista, fez questão de falar sobre o Breno e revelar que ele foi uma peça importante aí para que o atacante permanecesse no Alviverde Paulista. Dê uma olhada aí nas palavras de Abel, e é importante, né, para muitos torcedores que reclamaram que o Breno Lopes não seria um bom reforço. O Abel Ferreira gosta muito do atleta e fez de tudo para a sua permanência. É tão difícil contratar jogadores que eu não posso estar a dispensar jogadores como o Breno. O Breno é um jogador que nós gostamos, nós precisamos ter jogadores que nos ajudem, quer seja a entrar, quer seja a titular, e nós não nos podemos esquecer que um ano passado, na fase final do ano em que fomos campeões, ele jogou.
Não tenho informação nenhuma dessa que tu me estás a dizer, estou só simplesmente a responder à tua pergunta. Sei que o jogador está satisfeito e contente por pertencer a este grupo campeão, e é só isso que eu te posso dizer, e nós também estamos contentes por poder contar com um jogador como ele. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, Abel Ferreira, de fato, tratando o Breno Lopes como uma peça muito importante para o seu elenco. E para fechar o vídeo, falar sobre a grande informação desta sexta-feira. Um atleta jovem, um dos grandes destaques do futebol norte-americano nesta última temporada. Se trata de Álvaro Martín Barreal. É um jogador de 23 anos de idade, canhoto, de 1,72 m, cria das categorias de base do Vélez Sarsfield, clube do futebol argentino, que ainda é jovem, com os seus 19 anos, foi vendido pelo Vélez ao FC Cincinnati, clube do futebol norte-americano. Para vocês terem noção, né? Com a camisa do Vélez foram apenas 18 partidas jogadas. Ele chegou ao Cincinnati no ano de 2020, fez a sua 4ª temporada no clube norte-americano no ano passado. São mais de 100 partidas com a camisa do Cincinnati, e no ano passado realmente foi o seu grande ano. Em 46 partidas jogadas, ele tem 8 gols marcados e 12 assistências. As informações que a gente foi buscar nessa parte da tarde de hoje, primeiramente sobre quem é esse jogador, foi me passado algo muito positivo, né? Informações aqui realmente Álvaro Barreal é um jogador diferente, um atleta de muita qualidade, um atleta que vem de uma temporada espetacular com a camisa do Cincinnati. A gente vê pelos números, né? 46 partidas, 8 gols marcados e 12 assistências, de fato, indicam isso. É um consenso geral, de acordo inclusive com informações do jornalista Thiago Brandão, do Território MLS, que dentro da liga é questão de tempo para que o atleta saia, e principalmente não para o Brasil, mas para o futebol europeu. Ele quer um ponta esquerda, um jogador que atua pela extremidade do lado esquerdo do campo, de muita qualidade. Eu vou mostrar aí a vocês o mapa de calor desse atleta para vocês compreenderem até o que eu estou falando. Um mapa de calor que é muito forte ali pelo setor esquerdo do campo, do gramado, porque é onde ele atua. É um ponta esquerda de fato, um ala, mas consegue fazer tanta função ofensiva como também a função defensiva. Na temporada passada, vestindo a camisa do Cincinnati, ele chegou até em alguns momentos a atuar realmente como um lateral esquerdo, mas um lateral esquerdo muito ofensivo, que usa muito esse corredor. Essa é a informação sobre o desempenho do jogador. Realmente um atleta que poderia ser muito útil no Vasco. E é importante lembrar, né? O Vasco busca no mercado um jogador para esta posição de ponta esquerda. E qual foi a informação que buscamos nessa tarde de hoje? Inicialmente, o jornalista Herman Garcia Grova, que é um dos principais setoristas do futebol sul-americano, ele trouxe a informação que 2 clubes do futebol brasileiro estão interessados por Álvaro Barreal, e o Boca Juniors estava muito avançado nas tratativas, nas negociações por esse atleta. A gente foi além, foi buscar mais novidades, fomos buscar mais informações e conseguimos ter um panorama mais geral sobre a situação de Álvaro Barreal. E qual é a informação de fato que nós conseguimos apurar junto a algumas fontes? A informação é que o Boca, mesmo tendo avançado nas negociações, e de fato avançou, não vai fechar com o atleta. Por quê? Porque foi ter uma situação, muito semelhante ao que o Vasco fez com o Duqueiroz. O Vasco chegou a acertar tudo com o Duqueiroz, com o volante do jogador, mas quando chegou para fechar o negócio junto ao Zenit, teve o problema da patrocinadora do Zenit, da 777. Lembra que o Vasco não poderia fechar o negócio por Duqueiroz por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. E aí os Estados Unidos estariam envolvidos nisso, e nenhuma empresa dos Estados Unidos, a 777 é uma empresa dos Estados Unidos, não poderia negociar com nenhuma empresa empresa russa, né? E o patrocinador master do clube russo Zenit é uma empresa de gás russa. Então tudo isso embolou. O Vasco chegou a um acordo com o atleta, mas não chegou a um acordo com o clube. Foi uma situação semelhante do Boca junto ao Cincinnati. O Boca fechou um acordo com o atleta, já estava tudo certo com o argentino, mas o Boca não conseguiu fechar um acordo com o Cincinnati. Então a informação que nós tivemos é que as conversas não evoluíram com o clube norte-americano. Nesse momento não há chance do negócio ser fechado, até porque a janela para contratações, o prazo para contratações do futebol argentino está se fechando, ou sequer, aliás, eu não apurei mais essa parte, mas informações que eu tive, né, é que realmente esse prazo está se fechando e não tem mais como o Boca Juniors. Eu vou até conferir prazo para janela argentina. Informações é que realmente a janela está se fechando do futebol argentino, só para seguir, ó. E exatamente por esse motivo, o Boca Juniors não vai conseguir contratar o Álvaro Barreal. Sobre os 2 clubes brasileiros, apurei, a informação é que os 2 clubes são exatamente Vasco e Palmeiras. Mas diferente do que o Herman Garcia Grova trouxe, o Vasco e o Palmeiras, nem o Vasco nem o Palmeiras fizeram proposta pelo atleta. Foi apenas uma sondagem junto ao Cincinnati.
O clube norte-americano pede um valor de exatamente 5 milhões de dólares, algo em torno de 25 milhões de reais, por 70% dos direitos, 75% dos direitos econômicos desse jogador. É o valor que o clube norte-americano pede para liberar um dos principais atletas do futebol norte-americano. Valor, até na minha opinião, barato, mediante a quem é esse nome. Então, volto a repetir, o Vasco procurou o Cincinnati, Palmeiras procurou o Cincinnati, mas até o momento sem nenhuma proposta. O Boca, que de acordo com o Herman Garcia Groove estava avançado, de fato, avançou com o atleta, mas não chegou a um consenso junto ao clube norte-americano, ele não virá. Então, caminho livre, caminho aberto, tanto para o Vasco quanto para o Palmeiras. Lucas, o Vasco pode fechar? Sim. Lucas, tem algum ponto positivo nisso tudo? Sim. Qual é o ponto positivo? Luca Orejano, hoje ponta esquerda, que vestiu a camisa do Vasco da Gama, ponta direita, né, que vestiu a camisa do Vasco nessa última temporada, fecha com o Cincinnati. É um atleta que vai vestir a camisa desse mesmo clube do Álvaro Barreal nessa temporada de 2024. Ou seja, já há um contato muito próximo entre as diretorias. Luca Orejano vai para o futebol norte-americano por um empréstimo com opção de compra. E toda essa aproximação entre as diretorias de Vasco e Cincinnati pode ser um fator muito importante para que o Vasco consiga avançar no negócio pela jovem promessa do futebol argentino, que hoje veste a camisa de um clube do futebol norte-americano. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Um jogador bom que muda sim o nível do elenco do Vasco. Vasco, por enquanto, apenas procurou, não formalizou absolutamente nada. Vamos ficar de olho e, é claro, sempre que tivermos novidade, traremos aqui a vocês neste Acorda Vascão. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui nesse Boa Noite Gigante. Traremos mais informações nesse Acorda Vascão de amanhã. A gente fica por aqui. Esse foi, né, o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. Se você curtiu, se inscreva, vamos que vamos, compartilhe o nosso conteúdo e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.